Franquia versus franqueados. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado suspendeu a cláusula de não concorrência de uma empresária do setor de cosmético. Veja o que significa essa cláusula e as vantagens e desvantagens de se ter uma franquia. O setor de franquias também foi impactado na pandemia, mas vem superando as perdas e atualmente é responsável por gerar mais de 1,4 milhão de empregos. No ano de 2021, esse setor faturou 185 bilhões de reais, já atingindo os padrões pré-pandemia. E para o ano de 2022, a expectativa é que fature mais de 200 bilhões de reais, atingindo aproximadamente 2,7% do PIB brasileiro. Para adquirir uma franquia, é preciso seguir algumas regras. A cláusula de não concorrência prevista nos contratos de franquias, por exemplo, muitas vezes se torna um impedimento. A cláusula assegura à franqueadora, dona da marca, o sigilo do know-how transmitido aos franqueados e após a ruptura do contrato. Determina também um prazo mínimo em que o franqueado deve permanecer longe da atividade. Hélio, que trabalha com franquias há 15 anos, acredita que, mesmo sendo uma cláusula de proteção para as marcas, muitas vezes é abusiva. É importante para uma marca franqueadora se proteger realmente de uma pessoa que vai virar franqueado da sua marca e a pessoa, de repente, do nada cancela o contrato, né, de franquia e abre um outro negócio igual, roubando todo o know-how que ele pegou na franquia. Então, por esse lado, eu defendo a franquia, realmente tem que fazer um contrato desse. Por outro lado, como franqueado, eu vejo sim que isso aí poderia ser melhor moderado, poderia ter cláusulas mais específicas e 2 anos eu acho muito. No município de Cruzeiro, em São Paulo, uma empresária desistiu do contrato de franquia de uma estética, alegando má-fé por parte da franqueadora e levou o caso à justiça. Na ação, alegou que a franqueadora não cumpriu o contrato e que havia abusividade da cláusula de não concorrência, que a impedia de continuar com o negócio no setor de estética por 2 anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu em parte o pedido da empresária e anulou a cláusula de não concorrência. A autora da ação foi autorizada a continuar as atividades, mas sem usar os mesmos sinais, cores e estratégias da franqueada, para evitar risco de confusão pelos consumidores. Bom, e para falar mais sobre a legislação que trata do assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o diretor jurídico da Associação Brasileira de Franquias, o Sidney Amendoeira. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, minha cara, tudo bem? Tudo jóia. Sidney, a gente já adiantou um pouquinho ali na reportagem, né, o que significa essa cláusula e tal, mas ela é comum nos contratos, as atuais, são comuns? Eu diria para você, olha, raríssimas vezes na minha vida eu vi, ao longo desses meus 20 e poucos anos de franchising, um contrato de franquia sem uma previsão de cláusula de não concorrência. Então é bastante comum e a ideia central aqui é evitar que o know-how da franqueadora seja copiado. Senão, Rafaela, imagina o seguinte, no dia seguinte eu contrato uma franquia, aprendo todo o know-how, me canso de pagar royalties, viro bandeira e crio minha própria marca e usando aquele know-how. Isso seria concorrência desleal. Mas são comuns também, né, Sidney, as ações na justiça de empresas questionando, porque eu vejo assim, é uma avaliação de senso comum, tá? Mas vejo com frequência pessoas que vão lá, pegam a receita do bolo ou do sorvete, ou enfim, qualquer outra receita, vai lá, abre a sua loja usando a receita alheia. Então, eu faço ideia como o Poder Judiciário vem sendo provocado para resolver essas questões e como, em linhas gerais, ele tem reagido. Essa cláusula vem sendo considerada de forma abusiva ou não? Bom, vai lá. Seguinte, acho que a gente tem 2 questões aqui. Uma é a cláusula de não concorrência e a outra é a concorrência desleal, né? O que é concorrência desleal? Imagine que eu, independente de ser o teu franqueado ou não, eu copio um método teu, copio uma marca sua, copio uma receita sua. Isso pode ser concorrência desleal. Isso é tratado à parte. É muito comum também e ela acaba gerando um volume grande de ações. O que nós estamos tratando aqui é de uma relação franqueador-franqueado, onde o franqueado sai da rede e ele decide concorrer com a franqueadora e com aquela rede no mesmo segmento de negócio, usando daquele know-how.
Hoje, o Poder Judiciário aqui, especialmente, olha, eu digo o Poder Judiciário de modo geral, mas especialmente nas capitais dos estados, onde costuma ter vara especializada de direito empresarial, esta cláusula é considerada válida. Os tribunais entendem que ela não viola o princípio constitucional da livre concorrência, desde que ela tenha duas de três coisas: uma limitação temporal, uma limitação territorial e uma fixação dessa área, né, desse segmento onde você não pode concorrer. Existe um prazo para que a pessoa possa ficar fora do mercado e depois voltar a exercer a mesma atividade sem infringir na legislação, enfim? A única norma que trata, ainda que de forma indireta, do tema é o Código Civil, e ele fala numa compra e venda de estabelecimento em 5 anos. Uhum. Então, a média do que se tem no mercado, Rafaela, é algo que vai de 2 até 5 anos. Então, neste range, vamos dizer assim, tem sido considerada válida a cláusula. Mas tem cláusulas com períodos menores, de 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, mas a maioria gira em torno de 2 a 5. Ô Sidney, o território de atuação, eu posso abrir uma empresa em São Paulo, do mesmo segmento, 6 meses depois, ou também não posso, mesmo em outro estado? Tem essa questão territorial? Tem. Geralmente, Rafael, o que se faz nos contratos é delimitar uma área onde você não pode fazer isso. Então, é muito comum colocar assim, olha, a X quilômetros de onde tinha uma franquia, você não pode colocar uma unidade concorrente, entendeu? E isso é bastante comum. Outros colocam em tal estado, em tal cidade. Quem define isso, Rafael, é o próprio contrato de franquia. Agora, às vezes a pessoa que compra a franquia, né, não lê direito, ou não tem a informação, não faz a apuração correta, entra na justiça, se queixa, vira aquele litígio por achar que a cláusula é abusiva, determinadas cláusulas que envolvem determinados serviços, né? Qual é a sua orientação? Essa conversa inicial, ler bem o contrato, pensar direitinho se vai investir no negócio, pode evitar uma dor de cabeça futura e um processo na justiça. Quando a gente fala de processo, né, a gente está falando de dinheiro que é gasto, dor de cabeça, enfim, na conciliação, no acordo é sempre a melhor saída, né? Perfeito. Deixa eu lhe dar um detalhe importante do franchising. A gente tem algo muito particular. A lei de franquia estabelece que 10 dias antes de se assinar ou se pagar qualquer coisa, o franqueador tem que entregar ao franqueado uma circular de oferta de franquia. Na circular de oferta de franquia, Rafael, é obrigatório por lei que a franqueadora traga uma minuta desse contrato e tem um capítulo específico tratando da confidencialidade e da não concorrência. Então, essa história de depois vir a juízo, Rafaela, e falar assim, olha, veja, eu não sabia o que eu estava assinando. São empresários lidando, você percebe? Uhum. E você tem essa informação antes de assinar um contrato. Então, claro, sempre uma tentativa de acordo é melhor, mas neste caso específico, alguém falar que não sabia que tinha cláusula de não concorrência, me parece aí sim um abuso do franqueado ao tentar fazer, né? E me permita fazer um comentário rápido. Por favor. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele não anulou a cláusula. Ele, numa liminar, e foi uma juíza em primeiro grau, ela deu uma liminar para que aquela franqueada não respeitasse provisoriamente a cláusula até que se apurasse se há um know-how ou não. Então, isso ainda está sujeito à apuração pelo Tribunal de Justiça e ainda vai ter toda a demanda para que se determine se há ou não transmissão do know-how. Porque se aquela franqueada provar que não houve transmissão do know-how e a cláusula protege o know-how, aí sim até eu concordo com o gênero e grau que não há o que, né, se proteger da não concorrência. Excelente a tua observação sobre o caso concreto, quer dizer, foi uma liminar, essa decisão pode ser modificada mais para frente, né? Então, uma decisão assim de um magistrado emergencial para apurar melhor os fatos. Sidney, muito obrigada pelas suas colocações, pela sua participação. Boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde a você e a todos que nos veem aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, até uma próxima. Obrigada, tchau, tchau.